Olá, bom dia. Meu nome é Adélia e eu vou apresentar para vocês meu trabalho de conclusão de curso intitulado Avaliação do Vazamento de Óleo no Manguezal do Rio Estrela, Baía de Guanabara, através da determinação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. O meu trabalho foi realizado no Lagum, em parceria com o NEMA. Essa é a minha região de estudo. A gente consegue ver destacado em preto a região. Ela fica localizada no Rio Estrela. Nessa região ocorreu, em dezembro de 2018, o vazamento de aproximadamente 60 mil litros de óleo devido a uma tentativa de furto de um dos oleodutos da Transpetro. E o objetivo desse trabalho é avaliar a extensão de manguezal inicialmente atingida pelo vazamento, por meio da determinação da origem dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, e a concentração destes vai nos dizer os níveis de contaminação, se já causam ou não toxicidade aos organismos. O órgão ambiental americano ele determinou 16 hidrocarbonetos específicos de toxicidade aguda preocupante. Então, nós temos de 2 a 3 anéis aromáticos, hidrocarbonetos de origem petrogênica, hidrocarbonetos mais leves. Já os hidrocarbonetos de 4 a 6 anéis aromáticos são os hidrocarbonetos mais pesados, de origem pirolítica, ou seja, da queima de combustíveis fósseis e da madeira. Essas são as nossas razões diagnósticas, ferramentas utilizadas para determinar as origens. Elas são baseadas em referências bibliográficas anteriores e também é uma relação entre hidrocarbonetos de alto e baixo peso molecular, entre outros, e eles determinam uma origem. Em conjunto a esses índices diagnósticos, a gente pode utilizar outros fatores, como a concentração de compostos alquilados. Então, nós temos elevada concentração de compostos alquilados no petróleo. Então, vai indicar uma fonte petrogênica, à medida que temos baixas concentrações de compostos alquilados em origem pirolítica, em emissões atmosféricas. E, além disso, os compostos alquilados eles possuem menor degradabilidade. Essa aqui é a minha região de estudo. O ponto 5 é uma região interna de bacia onde foi iniciado o vazamento do óleo. E aí a gente tem os demais pontos vão se distanciando da fonte, do ponto 5. O ponto 1 é um ponto mais interno ao rio, mais distante do vazamento, assim como o ponto 7 é o ponto da linha de costa, também mais distante do vazamento. E P3B é uma região de bacia, igualmente ao ponto 5. Então, a gente tem que os demais pontos são região de franja, ou seja, ocorre uma maior lavagem do rio e da ação das marés. Já o ponto P3B e o ponto 5 é um local de bacia onde tende a ser acumulado hidrocarboneto devido a uma menor lavagem, a uma menor inundação da região. As análises geoquímicas, elas começam pela secagem e maceração. Depois a gente faz a extração por 24 horas em Soxhlet, com diclorometano e adicionando o padrão subrogado no início da marcha analítica para o controle analítico para determinar se não houve contaminação da amostra ao longo das etapas geoquímicas laboratoriais. E aí a gente concentra esse extrato, depois a gente troca de solvente e bota em hexano, e aí o fracionamento em coluna que vai nos dar o nosso HPA, né? Vai separar essa fração que a gente deseja. E, novamente, a gente adiciona um padrão interno para finalizar, né? Esse controle analítico e coloca no cromatograma gasoso acoplado ao espectrômetro de massa. Os resultados que a gente obteve foi que o total de HPAs foi máximo em P5 e mínimo em P1. Infelizmente, o ponto 7 apresentou valores inferiores a 60% de recuperação,
ou seja, a gente não pôde ser refeito devido à pandemia, ao tempo escasso. E os 16 HPAs, o valor máximo foi em P5, o valor mínimo foi em P6. O gráfico a seguir, ele nos permite visualizar melhor e a gente vê que os 16 HPAs em P5 é superior a 5.000 nanograma grama menos 1, ou seja, é preocupante, é uma contaminação muito alta, e nos demais pontos é uma contaminação alta. P5 a gente pôde observar por comunicação oral da professora Cláudia, que foi fazer a coleta, que os caranguejos estavam oleados e já sofrendo diretamente dos efeitos tóxicos do vazamento. Aqui é um gráfico individual de distribuição. O ponto 1 ele não está numa mesma escala que os demais pontos, então pode ficar um pouco confuso, mas os demais pontos, eles nos mostram uma elevada concentração de homólogos alquilados do naftaleno, de 2 anéis aromáticos, e dos compostos alquilados do fenantreno, de 3 anéis aromáticos, ambos de fonte, indicativos de fonte petrogênica, e a gente pode ver que em P5 e P3B, essa concentração é ainda superior aos demais pontos. Essas são as razões diagnósticas que, de uma forma geral, nos mostram a presença do óleo no ambiente. Essas razões elas não podem ser avaliadas somente individualmente, porque necessitam de uma análise conjunta com os demais fatores para a gente ter uma melhor apuração do resultado. Mas, de forma geral, todos os pontos apresentam em distintos gráficos a presença do óleo. Então, a gente pode concluir que existe a presença inequívoca do óleo do manguezal do Rio Estrela devido aos diversos fatores observados, aos diversos indicativos, por meio dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que o manguezal do presente estudo está sujeito a efeitos tóxicos e recomenda-se fortemente a ampliação dessa malha no ponto 5, dessa malha amostral no ponto 5, que é uma região de floresta de bacia, para a gente poder avaliar a evolução dessa contaminação no sedimento e os efeitos adversos causados à comunidade biológica. Então, muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, é só falar comigo. Aqui são as minhas referências. E é isso. Muito obrigada a todos. Olá, eu sou a Mayara Mioto, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos pela UFPR e vou apresentar para vocês hoje meu trabalho intitulado Caracterização da Avifauna do Complexo Estuarino de Paranaguá, o CEP. Bom, os estuários eles são reconhecidos em todo o mundo como um dos ambientes mais produtivos que a gente tem. Eles possuem ambientes estruturalmente complexos, onde existem uma elevada densidade e diversidade de organismos. Esses fatores eles são muito atrativos para as aves aquáticas, que vão utilizar essas áreas para reprodução, cuidado com filhotes, alimentação, abrigo e também descanso entre as migrações. A terminologia de aves aquáticas ela causa certo conflito ainda, certo? Então, para ficar bem claro, vamos utilizar aqui nesse trabalho o que foi proposto por Acorde em 2010, onde ele fala que as aves aquáticas são aquelas que dependem em algum nível dos diferentes tipos de áreas úmidas. Bom, vários estudos vêm relatando, com o passar do tempo, que as espécies de aves aquáticas elas estão sofrendo sérios declínios. E um dos grandes fatores que está levando a isso é a perda de habitat. Nas regiões estuarinas, a perda de habitat ela se dá principalmente devido ao desenvolvimento sem planejamento e também ao aumento do nível do mar. Algumas medidas de conservação elas vêm sendo propostas como resposta para a perda de habitat. Então, os gestores eles têm trabalhado em estratégias que visem preservar, restaurar, criar e manipular esses habitats costeiros que são tão críticos e dos quais essas aves aquáticas dependem. É importante ressaltar que para a gestão ser eficiente, a gente vai ter que primeiro conhecer esses ambientes e conhecer as espécies, esses organismos que vivem nesses locais, bem como as suas histórias de vida. Bom, em relação ao CEP, a gente sabe que ele é uma área de extrema importância para a conservação de aves aquáticas no Brasil,
pois possui importantes sítios de alimentação e de reprodução para as aves coloniais. Também ele é parada, ponto de parada para aves migratórias, tanto austrais quanto boreais. E apesar dessa grande importância, ainda a gente tem uma grande escassez de dados sobre a composição da avifauna nessas áreas. Desta forma, esse trabalho ele vem também para tentar preencher essa lacuna, certo? Então aqui o meu objetivo ele foi realizar o levantamento e caracterização das espécies de aves aquáticas que utilizam em algum nível o CEP. O Complexo Estuarino de Paranaguá ele está inserido no litoral norte aqui do estado do Paraná. Ele é composto por 3 baías, como vocês podem ver aqui. Então a baía número 1 é a Baía de Paranaguá e Antonina, a número 2 é a Baía das Laranjeiras, e aqui em 3 a gente tem a Baía dos Pinheiros. A extensão aqui do CEP ele é de aproximadamente 612 km². E dentro desse ambiente, a gente possui um grande mosaico de hábitats, formado tanto por estruturas naturais como por também estruturas antropizadas. Então, a gente vai encontrar aqui o Porto de Paranaguá, o Porto de Antonina, existem diversas comunidades tradicionais vivendo aqui no entorno. A gente possui uma grande quantidade de manguezais que a gente pode ver aqui em verde no mapa. Também temos baixios, costões rochosos, marismas, então uma grande gama de hábitats. E a gente tem presença de várias unidades de conservação, então temos APAs, estações ecológicas e parques estaduais e também nacionais. Então, falando um pouquinho da coleta dos meus dados, eu iniciei esse trabalho lá em novembro de 2019 e a gente finalizou agora em fevereiro de 2021. Então, 36 pontos, eles foram aqui disponibilizados ao longo da Baía, sendo que cada baía recebeu aqui 12 pontos, como vocês podem ver aqui no mapa. Cada ponto desse ele foi georreferenciado e ele servia de início para os nossos transectos. A gente utilizou o método do censo visual por rota aquática pré-estabelecida, certo? Então a gente utilizava um barco para realizar o nosso transecto. Cada transecto ele tinha aproximadamente 15 minutos, uma duração de 15 minutos, onde o barco fazia esse percurso em 10 km por hora, o que dá aproximadamente 1,4 km por transecto. Então, nesses transectos, a gente tinha um observador posicionado sempre na proa da embarcação. Os dados sempre foram coletados pelo mesmo observador, para que a gente evitasse viés nas observações. A nomenclatura, ela seguiu o proposto pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Então, nossos resultados aqui, a gente teve 16 meses de coleta, 16 meses de campo, então foi bastante tempo, resultando aqui então em 48 saídas. A gente teve 144 horas de observação, o que resultou em 108.152 indivíduos observados, divididos em 59 espécies, 20 famílias e 10 ordens. Aqui, como vocês podem ver, o número de espécies entre as baías ele não variou muito, certo? Sendo 48 para Pinheiros, 43 aqui para a Baía de Paranaguá e Antonina. Já o número de indivíduos, vocês podem ver que tem uma grande variação. A gente tem muito mais indivíduos aqui em Laranjeiras e em Pinheiros do que na Baía de Paranaguá. Isso se deve principalmente devido aqui ao biguá, que tem uma abundância muito maior nessas duas baías. A gente acredita que seja por causa da atividade de pesca, que são muito mais fortes aqui em Laranjeiras e em Pinheiros. Em relação às espécies mais abundantes, a gente teve 8, que foi responsável por mais de 90% dos indivíduos avistados. Então eu trouxe aqui uma listinha para vocês. A gente tem o biguá, a esterna de bando, a garça azul, a tobá, o urubu de cabeça preta, fragata, o guará e também o gaivotão, aqui o Lares dominicanos. Em relação à ordem, a gente teve uma que se destacou, que é a ordem do Charadiformes, onde a gente teve a presença de 8 famílias e 18 espécies. Em relação às guildas tróficas, a gente encontrou 5 guildas para as nossas espécies. As que tiveram mais destaque aqui foi as onívoras, a gente teve 22 espécies de onívoros, predadores de invertebrado, 18 espécies, e as aves piscívoras aqui representaram 14 espécies. Em relação ao status de ocorrência, a maioria das espécies registradas ela é registrada como residente. Eu trouxe o exemplo para vocês aqui do Edocimus rumber, o guará. Então ele começou a ser visto novamente no CEP em 2010, as populações começaram a crescer bastante, foi visto então no nosso trabalho que eles ocorrem nas 3 baías e numa abundância relativamente grande. A gente teve uma espécie endêmica, que é o gavião-pombo pequeno, ele foi avistado ali próximo a Antonina.
E a gente também encontrou 8 espécies migrantes do hemisfério norte. Em relação ao estado de conservação, 55% das espécies eram consideradas como pouco preocupante. Agora a gente tem aqui uma espécie considerada vulnerável, que é o gavião-pombo pequeno, e outras 3 espécies, aqui o gavião caranguejeiro, o gavião-pombo e o maçarico rasteirinho, como quase ameaçadas. A conclusão que a gente tirou desse trabalho é que realmente o CEP é uma região muito importante para a conservação de aves, visto o número de espécies que a gente encontrou e o número de indivíduos. Esse trabalho ele serve de base para futuros estudos, certo? Então a gente está formando nessa plataforma esses dados que podem servir aqui para o futuro, para auxiliar também na criação e implementação de mapas de sensibilidade ambiental, ou para mesmo reforçar as unidades de conservação que já existem na região. Bom, meu trabalho é isso, então muito obrigada. Vou disponibilizar aqui para vocês o meu e-mail. Qualquer dúvida é só escrever. Olá, boa tarde, Rio de Janeiro, tudo bem? Sou o Thiago. Vou apresentar meu trabalho intitulado Capturas pesqueiras não reportadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una. Vale ressaltar que esse trabalho ele foi financiado pela FAPESP, os vínculos institucionais, o Unisep e as escolas públicas, o Teniel Junqueira, a Maia e Jardim São João foram após o desenvolvimento desse trabalho. O declínio global dos recursos marinhos tem levado os governos à criação de áreas protegidas, visando a conservação da biodiversidade, garantir a herança genética da espécie e também a conservação de espécies com grande importância econômica. A exploração pesqueira, ela ocorre por meio da pesca comercial e a pesca ela pode ocorrer de forma artesanal ou industrial, assim como também a atividade pesqueira é explorada por pescadores amadores. E essa atividade de pesca amadora, ela vem crescendo cada vez mais no cenário mundial e o Brasil ele vem se destacando nesse crescimento. O objetivo do nosso trabalho foi descrever a composição da ictiofauna das capturas da pesca amadora e os descartes da pesca artesanal no município de Peruíbe e focando na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra do Una fica inserida no estado de São Paulo, no município de Peruíbe, pertence ao mosaico de unidade de conservação Juré e Tatins. Mosaico é porque é um conjunto de unidade de conservação composta por área de proteção integral, APA, parques. As amostragens ocorreram entre maio de 2019 a maio de 2020, O desembarque foram coletados com pescadores amadores e comerciais. Os dados coletados da pesca comercial foi a partir de registro fotográfico, onde os pescadores eles fotografaram as espécies que eles descartavam e enviavam para o pesquisador. A coleta de dados com pescadores amadores foi de forma direta. Utilizou-se fita métrica, balança, caderno de desembarque. Os exemplares foram identificados com bibliografia especializadas. Os resultados vindo da pesca amadora, coletamos informações de 128 pescadores, destacamos os centropomus paralelos, o robalo, como uma espécie mais capturada, e observamos também que 84% das capturas estavam com tamanho legal mínimo abaixo do seu tamanho liberado pela legislação para captura. Os resultados vindo da pesca comercial, identificamos 44 táxons que são distribuídos entre Elasmoblanco e Teleosteus. Para Elasmoblanco identificamos 12 táxons, e as espécies mais comuns foram o cação martelo ou cação cambeva, nome popular usado na região, Sphyrna levine, figura 6,
cação-anjo, Pseudobatos horkeli, figura 7. E para os teleócitos identificamos 32 táxons e as espécies mais comuns foram os bagres. Os bagres são as espécies mais comuns, né, observadas nesse estudo como as espécies descartadas. É o Cataropes species e o Genidens genidens, figura 8 e 9. Embora a obtenção de dados de biomassa, né, para a pesca comercial é de difícil acesso, neste estudo nós conseguimos listar as espécies descartadas, assim como também observamos um grande volume de captura para os centropomos paralelos, o robalo, vindo da pesca amadora, né? E por se tratar de uma espécie que tem características reprodutivas diferenciadas, né? Por ser um hermafrodita sequencial potândrico, ela merece uma atenção total, né? Visando sempre políticas públicas para a conservação dessa espécie. Embora a pesca amadora contribua, né, com o desenvolvimento socioeconômico da unidade de conservação, junto à população local, com hospedagem, alimentação, os robalos eles são espécies muito importantes, né, economicamente para essa região, e colocamos em destaque também a unidade de conservação, né, por se tratar de uma área totalmente conservada, com importância ecológica. Deve ser também considerado este fato. Com considerações finais, com base nos resultados deste estudo, indicamos, né, campanhas educativas visando, né, a importância de se conservar os estoques pesqueiros entre pesca amadora e pesca comercial, né, colocando em destaque a importância das espécies econômicas, também a criação de um plano emergencial para a pesca amadora, visando sempre, né, o pesca e solte, e colocando em destaque a importância de se contratar guia de pesca, né, para acompanhar as pescarias. Quero agradecer à FAPESP pela bolsa concedida, a agência que financiou este estudo, ao Instituto de Pesca, né? Quero agradecer aos pescadores da comunidade da Barra Duna por repassarem os dados de suas pescarias. Quero agradecer à comissão organizadora do evento e à comissão científica. Muito obrigado, espero que tenham gostado da minha apresentação. Boa tarde. Boa noite, meu nome é Caio, vou falar sobre light sticks, afetam a fisiologia do caranguejo de costão rochoso, paquigraços transversos e do camarão cinza Lithopeneus ranameio. O lixo marinho tem despertado a curiosidade dos cientistas e a preocupação mundial por conta do efeito deletério causado à fauna marinha, principalmente em tartarugas, mamíferos e aves, onde eles têm causado uma grande mortandade desses indivíduos. A ONG Praia Local Lixo Global, ela fazendo coletas nas praias da Costa dos Coqueiros, na Bahia, ela identificou um problema ambiental que é a questão dos light sticks, que são tubos utilizados para pesca de espinhel de superfície e que acabam chegando aos milhares nas praias dessa região. No ano de 2007, 2008, foi feita uma caminhada científica pela Costa dos Coqueiros com o intuito de identificar e coletar. Então eu caminhei cerca de 200 quilômetros, coletando cerca de 2.400 tubos de luz, onde 65% possuíam a coloração laranja e cerca de 30% estavam abertos, demonstrando que o líquido presente dentro dos light sticks acaba caindo, né, e afetando aí os oceanos, praias e costões rochosos. O light stick é utilizado na pesca de espinhel superfície para a pesca do peixe-espada e cerca de 5.000 desses tubos são liberados por noite de pesca em alguns navios espinheleiros japoneses. Ele emite luz através de uma reação de quimioluminescência entre um éster oxalato e um peróxido de hidrogênio, que são separados dentro da ampola por uma outra ampola de vidro, onde essa ampola é quebrada, misturando esses dois elementos,
reagindo e emitindo essa quimiluminescência por 24 a 48 horas. A coloração do light stick ela é referente ao hidrocarboneto policílico aromático presente dentro da composição, podendo ser de fenoltraceno, rubreno, atraceno, naftaceno. Alguns estudos avaliaram a toxicidade já do light stick, como Pinho e colaboradores 2008, e Var do Sul e colaboradores 2009, avaliando para ratos Insta, verificando a toxicidade, né, mutagenicidade e carcinogenicidade. César Ribeiro e colaboradores que avaliaram o efeito teratogênico em ouriços do mar, entre outros. Então aqui uma lista de pesquisadores que já avaliaram. Mas nenhum trabalho avaliou o efeito crônico sobre a fisiologia desses organismos. A primeira caminhada científica, como eu falei, né, foi na Costa dos Coqueiros da Bahia, de Mangue Seco até Arembepe, até Lauro de Freitas, próximo já a Salvador. Então todos esses municípios foram feitas a caminhada, né, eu participei dessa caminhada coletando os light sticks. E a população local, quando esses tubos chegavam nas praias, acreditavam que esses tubos eles eram um bronzeador que caiu de cruzeiro e passavam na pele, ou achavam que esses tubos tinham o líquido presente tinha um poder medicinal para a cura de vitiligo, reumatismo e micose. Então esses tubos foram levados para o laboratório, foi feita uma solução estoque a 0,1%, diluída em etanol a 99%. Os ensaios foram realizados com avaliação da taxa de excreção de amônio e consumo de oxigênio de praquigrápsis transversos e de litopneus vanameio. A coleta, os caranguejos foram coletados com puçá na Praia do Lamberto, em Ubatuba, São Paulo, e os camarões foram cultivados em tanques através de larvas trazidas de uma empresa em Natal, Rio Grande do Norte. Os light sticks, eles foram testados em diferentes concentrações para praquigrápsis transversos, cerca de 6 juvenis por concentração e 3 adultos por concentração. Então a média de tamanho dos juvenis e a média de tamanho dos adultos e as concentrações utilizadas. Já para litopneus foram utilizados organismos com essa média de tamanho, né, 1,85 gramas, e 9 réplicas por respirômetro, né? Então 9 réplicas por concentração. E também foi feito um experimento de cinética, onde foi avaliado a cada 15 minutos a taxa de excreção de amônio de cada uma dessas concentrações. Foi utilizada a sonda YSI para medida de oxigênio e a amônia foi determinada por Korolev pelo espectrofotômetro. Então, para o caranguejo de costão rochoso em relação à taxa de excreção de amônia, os juvenis de coloração azul tiveram um decaimento. Conforme maior a concentração, menor a taxa de excreção de amônia. Já os adultos, quanto maior a concentração, maior a taxa de excreção de amônia. Através da nova teste de Tuckey, houve diferença mínima significativa. Em relação à taxa de excreção de amônia, não houve diferença mínima significativa nem para juvenis nem para adultos. Em relação a litopneus vanameio e ao teste de cinética química, é possível observar que o controle teve um aumento inicial na taxa de excreção de amônia em 15 minutos, depois essa taxa foi diminuída, né, foi reduzida, e as outras concentrações também tiveram a mesma, mas não houve diferença mínima significativa em relação ao controle. Já para o experimento de taxa de excreção de consumo de oxigênio de litopneus vanameio, houve diferença significativa logo na primeira concentração. Então, quanto maior a concentração, maior a taxa de consumo de oxigênio. E aqui, em relação à amônia, houve aquela questão da hormese, onde no começo houve uma atividade onde houvesse o aumento da taxa de excreção de amônia e depois houve a inibição disso. Então as primeiras concentrações acabavam estressando esses animais e depois eles tentavam controlar, né, esse estresse por conta do elemento químico. Aqui estão as EC50, concentração efetiva 50% dos organismos em relação ao light sticks, para os diferentes testes em praquigrápsis transversos, litopneus vanameio, juvenis ou adultos, em relação ao oxigênio ou taxa de excreção de amônia durante o tempo, 60 minutos, e nesse caso aqui 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos. Então foi possível observar que os organismos foram muito sensíveis, né, a concentrações baixíssimas de light sticks já causam um estresse na fisiologia desses organismos. Aqui para praquigrápsis, 0,0004% de light stick
da água já causa aí um aumento na taxa ou redução na taxa de consumo de oxigênio desse organismo, causando uma alteração fisiológica. Os elementos químicos que possivelmente causaram a toxicidade foram o peróxido de hidrogênio presente no tubo, os HPAs, como eu falei, perileno, rubreno, difenilantraceno, o ácido acetil salicílico também presente, né, nesses elementos, e o dibutilftalato, né, os citalatos também são elementos químicos comumente encontrados por sua ação xenobionte. Então, a importância desse trabalho é que, em pequenas concentrações, os white sticks já causam um efeito tóxico. Então, a necessidade do controle desse lixo. A Marpol, ela estabelece no anexo 5 o recolhimento e o não despejo de itens de pesca no mar, e que isso seja fiscalizado e controlado até mesmo em áreas onde não são mar territorial, né, ou que seja nos oceanos, porque como a ONG diz, praia local, o lixo é global. O lixo ele acaba viajando de um lugar para o outro. Obrigado. Oi gente, boa tarde, eu sou Ana Lívia de Casquirino, eu fui estudante da Universidade Paulista e da Baixada Santista, e meu trabalho é sobre a biologia reprodutiva do paralanchuros brasiliensis, capturados aqui pela Frota Pesqueira Paulista. Eu tive como orientadora a professora Rosana Virga, da Unip, e o Acácio Thomas, que foi parceiro no Instituto de Pesca, me fornecendo material. A pesca é uma atividade de reconhecida importância econômica e social, não só pela nossa assistência litoral, como de devida importância que a gente tenha o conhecimento biológico, que é fundamental para a conservação, para o manejo e a exploração das espécies de uma maneira correta. Essa espécie, o Paralanchuros brasiliensis, ela é popularmente conhecida como Maria Luísa e ela pertence à família Skinnidae. Ela é registrada em fundos arenosos de cerca de 100 metros do Panamá até a Argentina. Por ser uma espécie que é abundante na fauna acompanhada da pesca do camarão sete-barba, ela constitui uma grande parcela nas capturas de arrasto e emalha do sudeste do país, principalmente aqui no estado de São Paulo, e a família inclui um dos principais descartes na pesca, embora essa espécie apresente um baixo valor comercial. Uma das medidas de ordenamento de recursos pesqueiros reside em um tamanho mínimo que separa as parcelas juvenis dos adultos. Isso permite que exista maior chance de reprodução ao menos uma vez na vida. Estudar a reprodução de uma espécie inclui conhecer o período reprodutivo, o número dos ovos produzidos, a fecundidade, a presença sazonal das fêmeas ovígeras, permite gerenciar o tamanho do estoque desovante, viabilizando a gestão de recursos. A gente consegue ver a época que o espécime está em época de reprodução para evitar a pesca. Então, para a amostragem, os animais foram coletados entre agosto e dezembro de 2018. Os exemplares eles foram medidos e pesados para obter o comprimento total furcal, a massa total do indivíduo, as gônadas, e a gente fez um peso das gônadas também. E as gônadas foram retiradas e pesadas. Aqui temos um corte que foi feito para a extração das gônadas, né? Então, para a análise macroscópica das gônadas, as gônadas do macho, em geral, elas foram classificadas de dois jeitos, que seja maturo e imaturo, a partir da coloração. E o estágio de maturidade das gônadas femininas, elas foram feitas a partir da escala de Removic e Coulson, em 89, e é classificada desde o estágio A, que é o imaturo, até o estágio D, o em recuperação. Para o preparo da histologia das amostras, a gente fez a técnica usual de hematoxilina e eosina, e a confecção das lâminas elas foram feitas no laboratório em São Paulo, chamado Histotec, e nas lâminas a gente conseguiu identificar as fases da ovulogênica, que é classificada em 6 escalas diferentes de acordo com Thomas no seu estudo de 96. Dos 170 indivíduos analisados, cerca de 11 não foram sexados devido ao seu pequeno tamanho, ou seja, que era inferior a 50 milímetros, 125 eram fêmeas e 34 eram machos, todos eles foram imaturos. Somente uma fêmea na classe D foi achada, que é a classe desovante, e a gente obteve uma maior frequência de gônadas em estágio de maturação avançada, cerca de 25,2%. Teve uma participação crescente em setembro e novembro, cerca de 37,5% a 62,5%, sendo as taxas maiores das fêmeas obtidas nesses meses. Então, aqui temos uma tabela com os dados morfométricos dos estágios de maturação gonodal, tendo em vista todos os exemplares que foram capturados, classificados no estágio de maturação, quantos indivíduos tem em cada estágio, o tamanho total, o comprimento total e o peso total de cada estágio. Então, o índice gonadossomático ele é um indicativo do período de desova. A gente consegue perceber isso fazendo uma comparação entre os meses,
que ocorre um declínio ou um aumento dos dados, para saber quando foi realizada a desova. Então, conseguimos perceber que, analisando o peso total do corporal do animal e o peso da gônada, houve uma variação no estágio B de 0,55 a 4,64, e no estágio C de 1,04 a 3,34. Já para as gônadas em maturação avançada, houve uma variação de 1,84 a 3,89 em setembro e 1,79 a 6,70 em novembro, sugerindo 2 pulsos reprodutivos, um na primavera e outro no meio do verão. A análise histológica ela foi realizada a partir de 15 gônadas escolhidas, das mais de 28 selecionadas, do estágio B e C, e a gente percebeu que existiam 6 fases da ovulogênese em uma única gônada. Considerando o estágio individual de desenvolvimento de cada ovócito e como eles refletem as profundas mudanças características da ovulogênese. Os estágios da ovogônada no crescimento pelo nuclear presente no ovário durante todo o ciclo semestral primário, a cromatina nuclear, observando que a gente presenciou todas as fases do desenvolvimento ovariano. Nessa figura 2, conseguimos identificar o crescimento primário, o feixe muscular, a parede ovariana, até o folículo pós-ovulatório e as fases da gametogênese presentes nas lâminas. Nessa tabela, a gente classificou as fases ovulogênicas de acordo com o número de amostra e o estágio de maturação que aquela gônada se encontrava. Então, as diferentes fases que a gente foi achando em cada amostra. Assim, a gente acaba percebendo que a simultaneidade dos ovócitos pré-vitalogênicos, tanto na primeira fase como a fase 2, e os vitalogênicos da fase 3 em diante, eles são presentes em todos os estágios de desenvolvimento dos ovócitos. Isso acaba indicando que ocorre uma desova parcial e prolongada, e ela é feita em lotes, que se inicia em meados da primavera e segue até o meio do verão, para que a espécie consiga se reproduzir em várias fases e não tenha um declínio do número de espécimes, o que é uma característica das populações de peixes dermensais da nossa plataforma brasileira. Obrigada. Boa tarde, eu me chamo Bárbara e vou falar um pouco sobre o nosso projeto, que está intitulado A Dispersão Silenciosa de uma Espécie Não Nativa na Costa Brasileira. As espécies do gênero Opsanos são todas espécies endêmicas isoladas geograficamente na região do Golfo do México. São espécies territorialistas e que não realizam migrações. No Brasil, recentemente foi registrado cientificamente a espécie Opsanus beta no litoral de São Paulo e do Paraná. Provavelmente, a espécie Opsanus beta foi introduzida na costa brasileira através da água de lastro, aquariofilismo, ou veio aderida a plataformas de petróleo. Sabe-se que existem registros científicos de exemplares de Opsanus beta, Complexo Torinho de Paranaguá, no Paraná, Baía de Guaratuba, no Paraná, Baía de Santos, em São Paulo, Baía de Sepetiba e Baía de Guanabara, ambas no Rio de Janeiro. Será que essas ocorrências registradas cientificamente são ocorrências ocasionais? Ou será que essas populações estão bem estabelecidas nesses 5 ambientes? Bom, o presente estudo tem como objetivo esclarecer via cidadã se os registros de ocorrência dessa espécie são ocasionais ou se já existem populações estabelecidas nesses estuários. Como que a gente vai fazer isso? Entre janeiro e abril de 2021, foram publicadas informações em 32 grupos do Facebook. Esses grupos eram direcionados para a pesca esportiva com o intuito de, através de informações desse folder, a gente conseguir saber se os pescadores capturavam com frequência, os pescadores principalmente esportivos, capturavam com frequência Opsanus beta, em quais regiões da costa brasileira. Por isso, a necessidade de fazer via ciência cidadã, porque você realizar um projeto de distribuição latitudinal na costa brasileira é muito oneroso, então a gente precisava do apoio da população. A partir do momento que os pescadores começaram a retornar as fotos para a gente, as fotos que foram identificadas taxonomicamente como um Opsanus beta, a gente retornava uma pergunta para o pescador.
quando eles haviam capturado pela primeira vez um Opsanus beta, para a gente ter uma noção de frequência de capturas e se eram capturas recentes ou antigas. Bom, 65 registros de Opsanus beta foi feito, né, utilizando a ciência cidadã. Dentre eles, 32 foi no estado de São Paulo, no litoral de São Paulo. Todos esses triângulos em vermelho são registros dos pescadores atuais. A bolinha preta é onde que já tinha sido registrado cientificamente Opsanus. Então, a gente teve novas informações do Opsanus em Bertioga, que é aqui, e em Peruíbe. Também tivemos informações no Complexo Taurino de Paranaguá, no Paraná, né, que já tinha sido registrada na Baía de Antonina e na Baía de Paranaguá, e também foram novos registros nas baías mais distantes, ou seja, existe uma dispersão populacional dessa espécie dentro do Complexo Taurino de Paranaguá. Assim como também foi registrado na Baía de Guanabara e na Baía de Sepetiba, como a gente já tinha registros científicos anteriores. Porém, a gente ainda não sabia, cientificamente falando, que o Opsanus beta estava também já colonizando as regiões ao sul de Santa Catarina. A região de Laguna também está apresentando os pescadores estão repassando várias informações sobre capturas de Opsano na região de Laguna. Dos pescadores que a gente conseguiu registro científico, que as fotos foram corroboradas taxonomicamente com o Opsanus beta, e a gente fez a pergunta, apenas 39 responderam a pergunta, né? Que era aquela pergunta, quando você já havia capturado um Opsanus beta, né? A partir dessa pergunta, a gente consegue verificar que os Opsanus beta já são registrados há mais de 10 anos pela pesca esportiva na Baía de Santos, há mais de 10 anos no Complexo Taurino de Paranaguá. Teve 2 pescadores que me chamam bastante atenção, tanto na Baía de Santos quanto no Complexo Taurino de Paranaguá, que o Opsanus, ele já vem capturando Opsanus há mais de 20 anos, né? Nas outras regiões, Bertioga, Baía de Guanabara e Baía de Sepetiba, são mais recentes a percepção do pescador dessa espécie no ambiente. Como a gente sabe que o Opsanus é um gênero, né, endêmico do Golfo do México, então como que ele chegou até aqui, né? Bem provável, a hipótese mais provável é que é através da água de lastro. A região litorânea do Rio de Janeiro, São Paulo e do Paraná realiza frequentes comércios, né? Ocorre o embarque e o desembarque de produtos que vão para o Golfo do México ou que vêm do Golfo do México. Então, provavelmente, essa espécie veio juntamente com água de lastro do Golfo do México para cá. Porém, na região de Laguna, a gente não tem essa comércio tão frequente. Na região de Laguna, a gente tem apenas um porto, né, mais próximo de Laguna, mais próximo do ponto de captura da espécie. A gente tem o porto de Mituba, porém ele não realiza grandes embarque e desembarque, não tem navios vindo do Golfo do México. Porém, é um porto muito importante para a frota de cabotagem. O que é a frota de cabotagem? São navios que ficam levando contêineres, carros, entre os portos da costa brasileira. Então, provavelmente, o Opsanus chegou até a região de Laguna utilizando a frota de cabotagem como meio de dispersão. Bom, eu gostaria muito de agradecer a todos os pescadores artesanais pescadores esportivos, que deram retorno pra gente, né? E também ao CNPq, pela bolsa que eu recebo, que é a minha bolsa de pós-doc.